Eu nasci ali no Morro dos Mineiros, Pazini. Ali nós tínhamos as ladeiras. Então, não era asfaltado, era tudo chão batido com pedras. Então, para a gente ir comprar pão na padaria ou buscar leite, às vezes tinha que subir com os gravetos, porque não dava para subir. Muitas vezes eu cheguei até a metade e desci para pegar os pãezinhos que saíam rolando lá para baixo, porque era tudo barro, pedra, então com a chuva. Então, era algo bem primitivo, mas em desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, apaixonante, né? Porque você viver tudo aquilo, aquele processo na infância, com a família, então é apaixonante, está registrado, né, no coração e na mente. No meu tempo tinha as benzedeiras, que cuidava de tudo quanto era criança. Tinha as parteiras curiosas. Era isso que tinha antigamente. Mato, chácaras, todo mundo era caseiro, todo mundo trabalhava nas chácaras. Era assim aqui. Geralmente, todos tinham a chácara aqui e moravam em São Paulo. Então, tinha os caseiros que tomavam conta das chácaras. Que nem agora que todo mundo tem sítio, mas mora em São Paulo e tem sítio. Antigamente, trabalhavam em São Paulo, mas tinham as chácaras. Bom, eu nasci aqui na antiga estrada do Jaguaré. Aqui pertencia à época ao subdistrito do Butantã. Posteriormente passou para Itapecerica da Serra e mais adiante a município. Não tinha nada, absolutamente nada. Segundo o meu irmão, quando eu nasci chegou o primeiro fogão a gás aqui no Jardim Kanner, em 27/11/52. Taboão cresceu muito do que era. Até então ele era como uma cidade do interior realmente. Taboão ele começa a crescer de 75 para frente, quando a Regis Bittencourt vem até o limite do Taboão. Algumas curiosidades é que as pessoas trabalhavam sempre em São Paulo e o ônibus vinha de Itapecerica. E parecia doses homeopáticas de medicamento. Um de manhã e um à tarde voltando, né? E o interessante é que era um carro que levava tudo, né? Exato. As pessoas, as hortaliças, ia tudo no mesmo ônibus. No mesmo ônibus. E como faziam quando perdiam o ônibus? Ou eles iam a pé ou iam no lombo do cavalo. Não havia essa questão dos carros, imagina. Antigamente, na minha infância, eu passava na Praça Nicola Vivilecchio, era uma lagoa, um encharco, só tinha taboas ali. Por isso o nome de Taboão, uma das versões. Tem duas versões. Aqui havia um córrego e tinha os tropeiros que passavam por aqui, eles tinham uma parada próximo a esse rio, esse córrego. E esse córrego tinha umas tábuas enormes para eles poderem passar. Então, uma das versões é que era o Taboão. E a segunda versão é que tinha na região muita taboa, aquela planta taboa. Então, em função da quantidade de taboas que tinha, essas são as duas versões que eu conheço, que não deve estar tão longe da realidade. Dizem que vem da taboa. Taboa é uma planta, né, que vivia... Hoje não tem mais, mas os lagos. Aqui no largo, tinha um lago. Então, vários lugares tinha taboa. Tem documento histórico que fala sobre Taboão, mas não da origem, porque São Paulo tinha essa planta taboa, né? Então, não tem um documento oficial da origem do nome com a planta. E lembrando que o da Serra, em Taboão, não podemos esquecer que fazemos parte da Serra do Mar. Então, o da Serra, por fazermos parte da Serra do Mar e por fazermos parte também de Itapecerica da Serra. Taboão é uma jovem senhora, né, de 67 anos,
Mas os documentos, né, quanto historicidade, ela demanda do século XVII. Nós fazemos parte de um aldeamento jesuítico da região, que hoje a gente tem conhecido como Embu das Artes, né, com mais de 3 séculos e meio, que foi a primeira área, então, onde os povos originários que aqui habitavam foram catequizados pelos padres jesuítas. Todos esses municípios que a gente conhece, Embu, Itapecerica, Juquitiba, toda essa área pertencia a Itapecerica. Então, todo o recurso que vinha, que era produzido aqui, ele era levado para Itapecerica, o que causava um incômodo nos moradores daqui, porque todos os impostos, tudo que era arrecadado aqui, era investido lá. Então, por isso, uma necessidade, então, de um plebiscito solicitando a emancipação da cidade. Em Taboão, todo o movimento foi feito pelo Clube de Mães, né? Que praticamente movimentou toda a cidade, que contribuiu para a chegada das escolas, porque não tinha nada em Taboão. Através desse movimento, começou na Igreja Santa Terezinha, que a cidade vai desenvolver através das mulheres da cidade, né? A Igreja Santa Terezinha, quando a gente tem o início da cidade, ela era uma pequena igrejinha na margem, na beira, né, como eles diziam, da rodovia. Ela era praticamente no meio da pista hoje, que era uma BR-2. Ela era uma que ia e voltava. Então, as noivas, quando elas iam entrar à igreja, praticamente o véu delas iam até a rua, né? Aqui existia uma capela nesse período, pequenininha, Paróquia Santa Terezinha, onde tudo começou para o caminhar de Taboão da Serra, com seus fiéis paroquianos. Então, a igrejinha é muito velha, é bem antes de eu nascer. Se eu estou com 91, ela tem mais de 100. Em 75 foi inaugurado a catedral. Eu ainda me lembro da igreja antiga. Na época eu estava com 9 anos. E a igreja era o ponto de encontro da família. A missa no domingo ou no sábado era onde todos se reuniam para poder estar se confraternizando, vamos dizer assim, né? A importância do santuário em Taboão da Serra é que ela participa da história como uma identidade pelo desenvolvimento de Taboão da Serra. Uma paróquia pequena que tornou um ponto principal de referência da cidade, acompanhando um processo de emancipação e desenvolvimento de Taboão da Serra. As igrejas sempre faziam as festas, né? Que na igreja nossa aqui, era dos carmelitas. Então os padres, geralmente nas férias deles, eles faziam festa. Faziam reza toda noite. A pessoa, todo mundo ia na reza, iam levar. As criançadas, tudo levava flor para ganhar santinho. Era assim. Taboão da Serra é minha vida, é minha história. Hoje, constituí a minha família, tenho 2 filhos que nasceram e fazem parte de Taboão da Serra. Taboão da Serra era uma cidade que até então se entendia como uma cidade dormitório. Mas hoje a gente pode dizer que você tem aí todos os bares, restaurantes, você tem vários lugares hoje descentralizados na cidade que você explora a gastronomia. Hoje, Taboão da Serra, nos seus 20 km², tem muita coisa para se olhar. É claro que 60 anos, 68 anos de emancipação é um bebê. Pensando em países, cidades milenares, então tem muita coisa para acontecer. O bom de falarmos de toda essa história é não só o resgate da memória, mas eu acho que assim como vocês que estão aí do outro lado da tela, que estão nos vendo hoje, também devem ter muitas outras histórias que vocês revisitem a memória de vocês, essa memória, esse histórico afetivo que só o taboanense tem. Então, ser taboão é isso.